Olá, feliz ano novo para você que nos assiste. Voltamos aqui em 2023, agora com um novo pacote de conteúdo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de seguir para o vídeo, por favor, inscreva-se no canal, clique no sino para receber notificações, deixe o seu like, compartilhe com sua rede. A apresentação a seguir é estritamente para fins educacionais e não pretende substituir o julgamento profissional independente. Bom vídeo! Seja bem-vindo. Esse é um conteúdo novo para 2023, em português aqui. Toda e qualquer sugestão você pode colocar na descrição aqui embaixo do vídeo. Toda sugestão é muito bem-vinda. Se você tiver algum conteúdo, pode compartilhar e eu dou os devidos créditos aí para quem estiver compartilhando os conteúdos novos, tá bom? Ou os temas sugeridos. Essa sessão aqui, ela pretende abordar tanto quem nunca viu a aplicação, quanto quem já viu ou quem trabalha no mundo de ERP, mas ainda não começou a mexer no cloud, tá bom? Entenda, eu vou dar pequenas introduções aqui, mas existem vídeos complementares aí, que depois eu coloco aqui nos links, com relação à parte financeira, a parte de compras, todo o funcionamento de uma companhia. Mas entenda aqui, fazendo um pequeno e singelo comparativo, assim como você tem um celular aí, que você centraliza suas informações de pedir táxi, pedir lanche, ver seu extrato bancário, mandar mensagem no grupo da empresa, e outras coisas mais, até programação de férias, né? Você faz no telefone. Vamos dizer, um comparativo muito simples, de que o módulo ou a aplicação ERP está desta mesma forma para uma pessoa jurídica. Então, ela vai ser o aplicativo ali dentro da pessoa jurídica que ela vai consultar para fazer pedidos de lanche, programação de férias, movimentações aí e reembolsos, né, de despesa entre as pessoas, os próprios pagamentos, a sua consulta de entradas, seus extratos bancários, etc. Então, o RP é um grande app contendo várias funcionalidades, com esse pequeno exemplo que eu te dei, tá bom? É muito mais que isso, mas só para você dar uma entendida aí no contexto, perfeito? Primeiro, deixa eu me apresentar, eu sou Daniel, para quem não me conhece, tenho aí entregues 3 projetos no mundo cloud, outros tantos aí no mundo EBS. Comecei aproximadamente 3 anos aí no mundo cloud. Trabalhei como funcionário na Oracle, monitorando tanto os parceiros quanto os projetos em cloud, tá bom? Também já fui gerente de projeto, tocando aí 10 implementações aí com sucesso, não necessariamente no mundo cloud, mas no mundo EBS. E dei muitos treinamentos aí nos anos que se passaram com relação a funcionalidades, a aplicativos do mundo cloud. Algum tempo presencial, indo diretamente, né? Alguns de vocês já tiveram a sessão direta comigo, e outras, quando começou a pandemia, acabei fazendo tudo remoto. Tá? Mas tem curso meu gravado ainda no VideoHub. Você consegue assistir alguns cursos lá disponibilizados pela própria hora, tá bom? Aqui está o meu cartão de visita. Se você precisar falar comigo, tá aqui os meus dados, perfeito? O que eu planejei aqui, né? Eu planejei uma trilha, uma navegação centrada aqui em início, né, o conceito, a própria navegação em si, a parte de financials, procurement, supply chain e depois extensões. Pode ser que isso aqui se altere, pode ser que a gente ache alguma coisa aqui no meio do caminho, dadas as contribuições de vocês? Óbvio, sim, pode. Mas essa seria a nossa trilha inicial. Quanto tempo ela vai durar? Não sei dizer ainda, tá? Depende da quantidade de vídeos que a gente for fazendo e divulgando. Tem uma frase aqui, Maxwell Matz
seria, digamos assim, o pai daqueles conceitos, livros e tudo que você imaginar de autoajuda. É esse cara aqui que começou, né? Então, ele tem uma frase aqui, dizendo: a vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades. Essa é uma oportunidade para você que está pensando em entrar na área, essa é uma oportunidade para você que, de repente, é usuário, já trabalha na área, quer se aprofundar um pouquinho mais, e essa também é uma oportunidade para você que está no mundo cloud, mas ainda está engatinhando, tá bom? Pode ser que você seja um usuário avançado, e aí eu separei alguns temas aqui para compartilhar com você, que talvez você não conheça, perfeito? Como é que eu estruturei aqui? Eu estruturei a nossa sessão aqui com calibragem, personalizações, funções e o maior do suporte e a parte de SQL, tá bom? É assim que está estruturada a sessão de hoje. Calibragem aqui, o que eu estou querendo dizer com calibragem? Calibragem, basicamente, aqui, é a navegação na aplicação, tá? Eu vou mostrar para você aqui como é que está contida a navegação na aplicação, como é que você faz, como é que você loga. Então, vou dar os detalhes aqui desses conteúdos aqui. Então, vamos para a aplicação. Então, primeira coisa que você precisa saber, e talvez você me pergunte: Daniel, como é que eu faço para ter um ambiente cloud para eu testar, para eu navegar, para eu poder exercitar, né? A resposta está dividida em duas partes. Primeiro, se você é um parceiro Oracle, provavelmente você tem acesso aos ambientes de demo.oraclecloud.com. Então, você vai ter acesso. Aí você tem que ver dentro da sua empresa quem está gerenciando essas credenciais para poder te passar, porque toda semana sai um ambiente para que você possa navegar ali e fazer o seu conhecimento, né? Tem algumas restrições dos ambientes, está lá descrito quais são, mas é a primeira porta de entrada, digamos assim. Daniel, não sou filiado a ninguém, né? Tô começando esse mundo novo agora e tô querendo aprender. Tem instância gratuita de cloud para eu poder exercitar, para eu poder fazer, né, o que você estiver passando aqui, o conteúdo que você disponibilizar? Eu ainda não achei, tá? Não tem um conteúdo sem que você desembolse algum montante. Por que eu digo desembolso? A Oracle cobra? Não, a Oracle não cobra. Mas se você procurar na internet, você vai achar algumas empresas que dão treinamento em cloud e elas têm o seu próprio ambiente. E elas, sim, cobram por conta de disponibilizar o seu próprio ambiente, tá bom? Então, você procurando aí na internet, você vai achar algumas aí que disponibilizam dessa forma. É um ambiente próprio deles e, às vezes, eles disponibilizam alguns ambientes também, como esse que eu estou entrando aqui, que é o ambiente disponibilizado para parceiros, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Provavelmente, ele vai te liberar um usuário e senha, tá? Quando o ambiente é próprio de uma determinada instituição, que você está ali só para navegar, você não vai ter todos os acessos. Por exemplo, eu não tenho aqui, vou te explicar o que é, um administrador de sistema para me dar acesso. Aqui, nesse aqui eu tenho. No outro ambiente, eu não tenho, porque é um ambiente controlado. Então, você pede, as pessoas vão olhar o que você pediu, libera no seu login e beleza. Caso contrário, você não consegue fazer algumas coisas que nós vamos fazer aqui, tá? Só para deixar claro aí para você. Aí você vai ter um usuário e senha e você vai entrar aqui na aplicação. Eu gosto de entrar em inglês, porque eu já estou acostumado com os termos, as navegações, as documentações estão todas em inglês, mas se você quiser fazer em português, não tem problema nenhum. A gente até que navega em inglês, mas pede para o browser traduzir para português. Às vezes, tem alguns problemas nessa tradução, tá? Ela foge muito da oficial. Então, a primeira parte de calibragem que eu falei para você, né? Como é que está estruturado aqui? Você vai ter, inicialmente, esta tela de entrada, que a gente chama de, você pode chamar de
Springboard ou a tela principal, tá bom? Dentro dessa tela principal, você está vendo que eu tenho várias opções aqui, ó, Sales, Service, Me, My Team, Procurement. Essas opções que estão aqui nesta barra, elas vão depender dos acessos que foram liberados para você. Não é porque eu tenho isso aqui que você também tem que ter. Isso nós vamos entrar um pouquinho mais para frente. Então, de acordo com os acessos que forem liberados aqui, você vai visualizar coisas diferenciadas. Então, eu tenho nessa página, a minha página principal. Aqui em cima, eu tenho alguns menus. Um menu para voltar para a página principal, que seria o Home. Funciona tanto aqui quanto aqui nesse logo. A estrelinha de favoritos. Você pode favoritar alguma tarefa aqui que você está navegando. O seu monitoramento aqui nesse Watchlist. Como eu não fiz nada, não tem nada. E notificações que você pode estar recebendo ali, de solicitação de aprovação de ordem de compra, de requisição, de nota fiscal, de reembolso de despesa, de lote para aprovar na contabilidade, etc., vão chegar nas notificações aqui para você. Descendo aqui, você vai ter para cada um desses, ó, eu vou ter aplicativos diferenciados, tá vendo? Então, cliquei em Me. Então, tem informações aqui relacionadas à parte de folha, informações pessoais, a minha parte de pagamento, férias, carreira, etc. Parte de procurement, requisição, ordem de compra, nova requisição, alguém deve ter feito uma custom aqui, a gente vai falar disso daqui a pouco. Descendo essa barra aqui, você vai ter, à medida que você for trabalhando, ele vai preenchendo aqui com coisas por completar, né? Você está fazendo alguma tarefa, não terminou ainda, ele vai monitorando aqui para você, e aquelas notificações que estavam aqui no sininho, ele vai abrindo as mais importantes aqui, ou as que requerem a sua atenção. Esse aqui é um bloco de, como se fosse uma intranet, né? Você pode ir colocando os artigos aqui e outros conteúdos aí para a empresa. E aqui embaixo está a parte do Analytics, que são os infoletes, né? Deixa eu clicar aqui para atualizar. Então, os seus infoletes vão estar aqui embaixo. Infoletes são pequenos KPIs, são pequenos gráficos ou informações aqui, via gráfico, sobre determinadas coisas. Assim que ele carregar aqui, eu te dou alguns exemplos aqui. Ele carregou alguns, e outros eu ainda não tenho acesso, porque o meu usuário não está vinculado. Eu vou explicar também. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Ele está mostrando aqui, ó, o meu balanço, a parte do ativo, passivo, outros detalhes adicionais, o meu turnover, a minha parte de income. Então, eu tenho algumas informações aqui visuais. Esse cartão, às vezes, ele abre e às vezes ele vira. Deixa eu tentar clicar aqui. Às vezes ele, ó, tá vendo? Ele vira, tem algum complemento, e tem outros que ele acaba abrindo o próprio cartão. Então, depende do que for parametrizado aí do teu lado, você vai ter visões diferenciadas. O que mais que é importante aqui na navegação? A própria consulta aqui, você pode consultar as pessoas ou tarefas, etc. Sei lá, aqui está em procurement, requisition, purchase, requisition, job knowledge. Então, ele vai te dar uma ajuda aqui no que você está procurando. E aí tem dois blocos aqui importantíssimos. Esse aqui o pessoal está chamando de sanduíche, tá? Essas 3 barras aqui, elas trazem toda essa dinâmica aqui de uma forma diferente, tá vendo? Mas aqui, além disso, eu tenho alguns grupos que são primordiais para a minha navegação. Quais são eles? Vamos falar deles aqui, ó. Primeiro, o My Enterprise Offering. Quando você receber uma instância do zero, depois de você logar nela, a primeira coisa que você tem que fazer é ativar as aplicações que você vai trabalhar. Então, você vai clicar aqui, aí você vai ter que ter algumas roles específicas, eu vou te explicar. Então, com as roles de implementador, você vai clicar nas caixas que você vai fazer a implementação, ou as caixas que foram adquiridas pelo cliente para fazer a implementação.
Partindo do princípio universal, que é Financials, que é onde tudo acontece, você clica em Financials e aqui, ó, em Opt-in Features, você ativaria toda a parte de Financials. Tá? Vou te mostrar aqui. Então, por exemplo, viria tudo isso aqui em branco, sem estar marcado aqui, e aí você marca aqui, ó, vou trabalhar com Financials, e sai marcando todos os que você for parametrizar ali. Ainda tem aqui, ó, uma caneta em Financials, você pode ver alguns complementos aqui dentro e ativar. Por exemplo, a parte de localização ou regionalização do cloud, você tem que fazer por aqui. Ó. Você está vendo aqui, ó, Regional Localization? Então, aqui, por exemplo, eu teria que habilitar o Brasil para depois configurar a parte de impostos, tá? Ó, tá vendo? Eu marco aqui, ó. Essa instância aqui, por exemplo, já está definida para China e Índia, né? Ó, marquei ele aqui, ó. E existem outras aplicações que você também marca aqui. Esse aqui e esse aqui. Isso vai estar na documentação de LACS, mais para frente a gente fala, mas basicamente aqui, Ativa Brasil e esses dois caras aqui. Além de outros que você for trabalhar aqui, né? Precisa ver aqui também se você vai ter a parte de Compounding Tax, né? Aqui eu tenho, mas é para a Índia, tá vendo? Se você for trabalhar com leasing e outras estruturas mais, perfeito? Então, dou um dano aqui. Então, tudo vai depender do escopo do seu projeto. E aí você marca aqui o que você for trabalhar. Contas a pagar, contas a receber, ativo fixo, reembolso de despesa e por aí vai. Tudo bem? Você vai fazer isso tanto para, por exemplo, financials, como procurement. Quando você for trabalhar com procurement, você vai fazer o mesmo conceito. Então, aqui, por exemplo, ó, contas a pagar, fornecedores, pagamento, a parte do cash, ativo fixo, você vai marcar e vai ver ali dentro se tem alguma funcionalidade específica que você também precisa marcar. Então, essa seria uma das primeiras ações a fazer. Tem uma antecessora, que é o seu próprio acesso. Eu já vou falar nela aqui na sequência. Você tem detalhes e passo a passo. Eu acho um pouco confuso você procurar aqui, ó, a lista de tarefas que você precisa executar para ir fazendo o seu projeto. Eu vou te mostrar um outro lugar que eu prefiro, tá? Então, quando liberarem o seu acesso, você conseguir navegar, uma das primeiras coisas que você precisa dar uma olhada, além dessa ativação aqui, que é a segunda, se aqui no seu acesso for liberado este componente aqui, ó, que chama console de segurança, tá? Esse, digamos, seria o primeiro passo para você entrar nesse que eu acabei de mostrar. O que é que tem nesse console de segurança? Aqui dentro, eu vou entrar e te mostrar, é onde você vai colocar nesse ícone que está aqui, User, os seus acessos. Se você quiser personalizar alguns tipos de acesso, né, criar os seus próprios acessos, você vai acessar aqui em Roles e criar suas próprias roles. O que seriam roles? Seriam as suas permissões. Já existem pacotes prontos de permissões disponibilizados aqui. Em alguns casos, alguns clientes querem personalizar essas permissões. Os pacotes prontos que já vêm no produto, eles vêm com muita informação, mais até do que você adquiriu. Vou te dar um exemplo simples aqui. Se você for trabalhar, por exemplo, com uma role que ela chama de funcionário, essa role ela vai te dar acesso a você fazer os seus reembolsos de despesa, seu apontamento de horas, os seus dados pessoais ali do RH que eu tinha mostrado anteriormente, você planejar plano de carreira, então ela tem uma série de coisas, até a mais daquilo que você compra. Quando eu falo a mais, ela está puxando muito para o lado do HCM. Pode ser que você não tenha adquirido HCM. E aí, o que você tem que fazer nesses casos? Essas roles que elas são muito fortes ou muito genéricas, digamos assim, talvez em alguns casos você tenha que gerar uma cópia dessa role e diminuir, né, a abrangência que ela tem. Então, você vai ter que customizar as roles.
Isso a gente fala um pouco mais para frente, porque para quem está começando é muita informação. Mas existe um processo que eu vou te mostrar aqui, para a gente ver o que aquela role está fazendo, quais são os acessos que ela está liberando, se esses acessos podem implicar ou não em eu estar pagando taxas adicionais, porque eu estou tendo acesso de uma aplicação que eu não contratei. Então, é passível de ser questionado isso, né? Ó, você está com uma role aí, mas e aí, você vai usar, não vai usar? Pode ser que a hora cobre, pode ser que não cobre, depende ali, né, dos critérios que são utilizados. Não sei te dizer quais são todos, mas por precaução, é ideal que você adeque à sua realidade, tá? Mas isso a gente fala um pouco mais para frente. O que eu tenho aqui de users? Aqui em users, você vai criar o seu usuário nesse botão aqui, ó. Então, você vai vir aqui, vai criar o seu usuário. Eu não vou completar a tarefa, tá? Só vou te mostrar aqui. Então, vou colocar aqui, ó, Daniel Damasceno. Aí você vai colocar o seu e-mail. O seu username, ele vai sugerir ali entre o primeiro e o segundo nome. Isso está aqui dentro. Nesse user category que você está vendo no default aqui, ó. É aqui que eu defino como é que é a ordenação. É nome, ponto, sobrenome, sobrenome, ponto, nome, genérico, é esse cara aqui que apita. E é por essas definições default, se tivessem outras aqui, elas nascem nesse cara aqui. Colocando uma senha qualquer aqui, só para eu poder entrar aqui em roles. Beleza. E agora, Daniel, que roles que eu vou pôr aqui? Depende do que você quer. Aqui, eu vou compartilhar com você. Vou abrir uma outra seção aqui. Eu tenho um site, vou colocar aqui na descrição do card, em que vai te ajudar aqui. Eu tenho alguns conceitos, eu estou detalhando os conceitos, está em inglês, mas se você usar o tradutor do browser, tranquilamente você consegue entender, tá? Eu tenho feito isso, esse paralelismo aí. Então, eu vou ter todos esses conceitos que eu estou te passando, da tela, navegação, cada um dos componentes, né, a explicação e etc. Tem todos eles aqui detalhados, tá bom? Além disso, eu tenho uma parte aqui chamada de roles. E aqui em roles tem uma explicação do que são os conteúdos, o que tem uma role, né? E aqui para baixo, eu vou dizer para você, né, as documentações onde você pode consultar essas roles, e aqui, ó, como você pode se dar o acesso a essas roles. Exatamente o que eu estou fazendo ali na tela agora, tá? E aqui eu deixo alguns exemplos, eu separei, né, por experiência aí, 3 grupos de roles. Eu coloquei roles de implementação, seria permissões, acessos. Para você que está acostumado com o RP, a versão EBS, as responsabilidades. Eu não gosto de fazer paralelismo, porque eu acho que tem que ter um mindset diferente. Então, sugiro até que você, quando estiver assistindo o vídeo, né, você apenas receba sem fazer comparativos nesse primeiro momento. Apenas escute e comece a acostumar o seu ouvido com algumas terminologias e palavras e conceitos, sem fazer paralelismo, porque senão você se bloqueia ali e acaba se sabotando. Então, você que já vem do EBS, já tem uma certa experiência, sugestão, escute primeiro, receba as informações, depois assista uma segunda vez o vídeo tentando fazer o paralelismo. Se você fizer tudo ao mesmo tempo, você não vai ter sucesso. Tá? A experiência de quem acompanhou muitos consultores por aí. Eu separei aqui 3 grandes grupos, tá? Implementação, consultor e custom roles. Então, aqui dentro, se você clicar aqui, eu tenho aqui a sugestão das roles que são indicadas para você que vai começar a fazer a implantação. Ah, mas essas roles contemplam o meu caso, que vou fazer a parte de projetos, de manufatura e etc. Sim, elas contemplam. Porque nesse primeiro momento, todo mundo é igual, tá? Então, os acessos, eles são comuns. Então, sim, vai contemplar a sua realidade. Quando você fala especificamente de roles de consultor, não necessariamente são de consultor, mas elas vão te dar os acessos para que você faça transações, faça tarefas dentro do módulo, talvez falte algumas por conta
de eu não abrir para todos, né? Manufatura, gestão de projetos e etc, etc. Elas se encaixariam neste contexto aqui, tá? Mas aqui, de uma forma geral, eu tenho financials e eu tenho procurement aqui embaixo. Então, elas te atenderiam aí, perfeito? Mas o modus operandi vai ser igual. Você vai achar o role, vai colocar aqui e vai rodar esses processos aqui de sincronização, perfeito? E custom roles tem alguns casos que necessariamente eu tenho que ter esses acessos aqui, porque eu vou mexer com FDC, que é a parte de captura de documento, né, nas entradas, FDG, a parte de emissão do documento para a Cefaz ou para a prefeitura, alguns outros acessos, PILACS, né, a parte de localização Brasil pede para a gente ter também os boletos, retorno bancário, e edição e permissão para fazer o BPM, né, os fluxos de aprovação. Então, você tem aqui algumas tarefas que eu acabo criando um pacote com todo esse conteúdo aqui para você poder navegar nele, tá? Eu estou em edição dessa página aqui, melhorando algumas coisas, acrescentando outras, etc. Então, provavelmente, da data do vídeo até aonde você assistir, ó, aqui são as custom roles propriamente dita. Então, pode ter algumas modificações aí, tá bom? Mas aqui tem um grande conteúdo, eu vou deixar no card aqui, esse conteúdo. Então, aqui, por exemplo, 3, tem várias, aqui você pode seguir lá, mas aqui, Application, Implementation. Aqui eu vou ter 3 caras, ó, esses 3 aqui são fundamentais. Deixa eu listar para você quais são. Application Implementation Administrator, um Consultant e um Manager. Dê preferência aos que começam com hora e não terminam com copy, tá vendo aqui, ó? Esse não começa com hora e termina com copy. Copy é alguma cópia que geraram aqui e acabou ficando aqui de sujeito. Então, para você que está começando, esses caras aqui, ó, seriam importantíssimos, tá? Eles que vão dar várias permissões aí para você fazer o setup. Esse outro cara aqui. Estou dando alguns exemplos aqui só para você entender a dinâmica, tá? Como é que você vai fazer? Você clica na linha selecionada, tá vendo? Traz aqui, você deixa ela marcada em azul, clica no botão adicionar aqui. Ele vai jogar aqui atrás, tá vendo? Então, essas 3. Uma outra que você precisa ter aqui, todas elas estão listadas, eu só estou te dando um exemplo aqui para facilitar a sua vida. IT Security. Ó, IT Security Manager. Esse cara você precisa ter porque é ele o administrador de sistema. É por ele que você dá os acessos. Se o seu usuário for liberado sem esse cara, você nem vai ter aquela opção de console de segurança. Você precisa desse cara aqui, tá? E outros mais que estão lá listados, tá bom? Estou dando só alguns exemplos. Ah, Daniel, o meu não veio marcado aqui, nem esse cara aqui. Esses outros 2 conceitos não tem nada a ver com as permissões que você está usando. Esse conceito aqui é de que você está compartilhando, você está cedendo o seu acesso para que outra pessoa use. Tá? Então, você está como que delegando que a pessoa possa usar determinados acessos através do seu. E esse outro caso aqui de auto-provision são casos de que vai estar vinculado à sua posição, ao seu cargo, essas roles, e à medida que você troca de cargo, as roles são removidas e adicionadas. Então, são 2 conceitos que não necessariamente têm a ver com essas suas adições aqui. Claro que, se você trabalhar com o autoprovisionamento, à medida que você troca de posição, você vai ter roles diferenciadas aqui no seu acesso. Isso é evidente. Mas para os acessos que você está fazendo e falar que não está funcionando porque esse cara está marcado ou desmarcado, não tem relação, tá? Uma vez feito isso aqui, o que você vai fazer? Você vai salvar e segue a vida, tá? Então, nesse primeiro conceito de calibragem, basicamente são essas as informações. Tem mais coisa, mais conteúdo, mas a gente vai evoluindo aí à medida que a gente for andando na aplicação, que a gente for fazendo propriamente dito. Perfeito? Segundo passo que eu queria compartilhar com você aqui
é Sandbox. São as personalizações. É possível fazer personalização de mudança de layout, a skin, os ícones, tornar um campo obrigatório, sumir com o campo da tela. Tudo isso é feito aqui dentro de Sandbox. Eu vou mostrar para você onde está Sandbox aqui. Claro que não são, deixa eu abrir aqui Sandbox, não são todos os campos que vão estar passíveis de você fazer esse tipo de alteração, tá? Aí você vai ter que fazer a sua consulta. Então, esse bloco aqui, ó, de configurações, você tem aqui mudanças de aparência, a própria Sandbox, que eu vou acessar ela aqui, ó. Você pode, digamos assim, customizar aqui. Inclusive, por exemplo, trocar esse logo aqui dentro, tá? Então, como você faria aqui, ó? Aqui eu tenho várias opções. Eu vou criar uma Sandbox. Só não vou consumi-la, tá? É só para te mostrar. Então, você colocaria aqui o nome da Sandbox, sei lá, logo. Eu vou criar um logo, vou trocar esse aqui, vou marcar todas essas opções aqui. Ah, Daniel, não precisaria marcar todos eles, se eu não vou usar todos. Concordo, mas melhor deixar desse jeito aqui, que aí você já cria uma prática, né? Então, vou marcar todos aqui, ó. Esses caras aqui, por exemplo, você vai usar para fazer aquele exemplo que eu te disse, tornar um campo obrigatório, sumir com um campo, mudar a cor, deixar ele amarelinho, vermelho, sei lá. Então, existem personalizações que você vai fazer aqui. Eu crio ele aqui, ativo esses caras e dou um criar e entrar. O que ele vai fazer? Ele vai habilitar aqui para mim, e aí, a partir disso, eu posso fazer a mudança aqui, ou do logo, ou da carinha, o layout, mudar o layout, né, a aparência e etc. Então, eu poderia fazer por aqui, tá? Tem alguns exemplos na internet que você vai achar, mas a ativação dele, basicamente, é esse cara aqui, perfeito? Eu não vou fazer aqui porque eu estou numa instância compartilhada. Se eu fizer, vai afetar todo mundo. Mas só para te mostrar aonde que é feito. E como exemplo, eu vou mostrar aqui para você também. Você está vendo aqui, inclusive, ó, deixa eu desfazer isso aqui. Você lembra do layout que a gente está usando aqui, né? Por exemplo, eu estou com esse layout aqui, tá vendo? Esse layout, o nome dele é Redwood, perfeito? Na minha página, deixa eu mostrar para você. Você pode ter layouts alternativos daquele Redwood que você estava vendo. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Aquamarine, esse blue, esse dark blue, esse turquoise e outros mais, tá vendo? Então, como você muda essa skin, né? Você coloca aqui o endereço da sua instância, barra, e aí a extensão, tá vendo? Tem várias, tá? Eu separei algumas aqui. Então, se eu quero o Aquamarine, é isso aqui que eu tenho que colar aqui no finalzinho desse oracledemo.com. E assim sucessivamente, tá vendo? Se eu quero aquele oficial, que é o que eu estou usando agora, é esse cara aqui, ó. Então, como é que ficaria o exemplo? Tá vendo aqui, ó? Aqui a extensão, tá vendo? Ficaria desse jeito aqui, tá? Então, aqui na página, eu estou te dando aqui uns 4 exemplos para você. Tem gente que gosta de trabalhar mais desse jeito, do próprio Redwood. Tem gente que gosta de trabalhar dessa forma a gente chama de bubbles, né? Essas bolhas aqui. E aí, dentro das bolhas, ele vai abrindo aqui. Cada um trabalha de um jeito. Então, é possível, perfeito? Então, essas personalizações em Sandbox, a gente vai ter uma sessão. Coloca aí no seu comentário aqui o que você quer dar uma olhada em Sandbox. A gente cria sessões apartadas para o conteúdo não ficar muito longo, perfeito? Mudança de logo, ativação e inativação do campo. Você tem que dar uma olhada antes de você falar para o cliente, não, dá para ativar e inativar. Você tem que ver se aquele campo permite isso. Alguns campos não permitem, tá? Então, cuidado com o que você for prometer aí. Funções de usuários e acessos basicamente aquelas. Deixa eu entrar aqui e mostrar para você. Você vai acessar, por exemplo, docs.oracle.com, tá? Eu vou pegar aqui Financials, por exemplo. E aí eu vou abrir aqui, ó, todos os livros. Aqui dentro eu tenho um tópico chamado segurança.
segurança. E aí eu tenho aqui, vou pegar aqui, ó, segurança com relação a financials. Esse cara aqui, ele vai me introduzir as roles que estão ali de financials. Então, ele vai te dar uma visão geral ali dos conceitos de segurança. Tá vendo aqui, ó, aquele financials offering, né? O que são duties, o que são privilégios, o que são novos privilégios. E aqui, por exemplo, ele vai mostrar, essa é um acesso, é uma permissão de contas a pagar. Então, como é que ela está estruturada? Eu tenho qual é o nome dessa role. Então, se você pegar este nome aqui, deixa eu tentar fazer o paralelismo aqui para você entender. Aqui ele caiu na tela principal. Mas vou acessar ali aquele console de segurança para você ir entendendo como é que funciona. Então, eu entrando aqui nesse cara, eu vou pegar aquele nome que estava lá na documentação da Oracle, vou colocar ele aqui. Tá vendo aqui, ó? Então, ele dá um nome e o código da role. Então, o que eu posso ver aqui, por exemplo? Ó, o que ele está me listando aqui são os privilégios que esta role, esta permissão, está me dando. O que eu posso fazer dentro dela? Então, aqui a granularidade vai desde você entrar com uma nota, por exemplo, no que nós estamos aqui no Conta Pagar, a fazer o pagamento da nota, a consultar, a fazer modificações. Então, você tem uma granularidade ali, dependendo da role que você for. Então, aqui eu tenho diversos acessos aqui, ó. Fazer consulta de item, verificar aqui, eu tenho acesso, por exemplo, a visualizar a ordem de compra, tá? Fazer consultas do item, deixa eu ver o que mais tem aqui. Relatórios, eu posso gerar um relatório do roteiro contábil do SLA, você não conhece, aguarde. Posso atualizar aqui algumas informações da nota, posso ver a parte aqui do pagamento, posso criar a nota, posso fazer aqui, acho que é manutenção da parte bancária do fornecedor. Então, você vai ter várias permissões aqui, vários privilégios, né, seria o termo correto, com essa role. Além disso, aqui ele está te mostrando, né, ó, quais são os privilégios e pode ter, digamos, roles contidas dentro de roles, né? Essa é a principal, mas eu tenho subcategorias aqui vinculadas. E aqui ele está dando um breve descritivo, né? Ó, responsável por criação de notas fiscais. Aqui você também pode mudar de privilégios para usuários. E aí o que vai acontecer aqui? Aqui eu estou consultando as roles do usuário final, então seria essa própria role, certo? Está aqui. Mas nesse ícone aqui eu posso visualizar quem são as pessoas que têm este acesso. Então aqui, por exemplo, ó, nesse ambiente que eu estou, essas pessoas aqui estão com esse acesso. Ó. Panta Jabara, Pramer, CA35, 24, etc. Alguém deve estar usando aí isso para treinamento. Tá vendo? Todas essas pessoas aqui, todos esses logins, têm acesso a esta role. Tá? E a role, como eu tinha te mostrado, ela vai ter um desdobramento. Ó, tá vendo? Então, eu tenho aqui as subdivisões, né? O que ela vai permitir. Ó, as permissões aqui, ó, visualizar, manutenção, acesso, o SLA, privilégios agregados, outros tipos de privilégios. Esses privilégios, eles descem naquela granularidade que eu te falei aqui, por exemplo, acessar o fornecedor, fazer import e export, visualizar pagamento, visualizar ordem de compra. Então, quando alguém te fala assim, o cara está vendo mais do que podia, você tem que ver se na role dele, ele está com o privilégio de fazer alguma coisa. O fulano lá de compras está fazendo alteração no método de pagamento aqui no Conta Pagar. Não pode. Você tem que ver se ele está com esse privilégio e remover o privilégio. Isso a gente faz uma sessão apartada que eu acho importante
ter uma sessão só de custom role, tá? Aí eu vou fazer uma sessão apartada aqui, porque tem alguns conceitos importantes para passar para vocês. Mas esse conteúdo todo está aqui. E outra, aqui no Data Security Policy, você vai dizer também, né, qual que é o critério de segurança, é aquela role versus o quê? A ABU versus o quê? Versus o Data Access versus o quê? Tem uma estrutura, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, sobre tudo quanto você criar, aonde que ele está encaixado. Porque você primeiro tem os privilégios e depois você vai começar a fazer a parametrização da aplicação. Para você navegar e começar a transacionar, existe um conceito dentro da aplicação aqui, vou te mostrar, mas é muito cedo para falar dele ainda. Existe um conceito aqui dentro, é aqui que você vai fazer o seu setup e parametrização, tá? Eu vou te mostrar a tela aqui. Baseado em todos esses critérios e conceitos anteriores, é aqui dentro. Essa é a tela de setup, então você percebe que você tem duas realidades aqui dentro. Você tem a do usuário final, que é aquela tela que eu mostrei até agora, a do dashboard, a do springboard da tela principal, e você tem essa aqui que você vai selecionar aqui qual é a frente que você vai trabalhar e como você quer fazer o setup aqui dentro, tá? E aí a gente entra numa sessão particular sobre isso. Aqui eu vou trabalhar e fazer toda a parametrização com base naquelas roles, em especial aquelas de Application Implementation que eu te falei, né? Elas que vão me dar a permissão de eu transacionar aqui e fazer os setups, tá bom? Aí eu vou escolher, vou fazer o meu Rapid Implementation, e aí o que eu estava comentando é que esse é um dos caminhos, tá? Depois que você tiver parametrizado as coisas, seus livros contábeis, as suas organizações, depois eu falo sobre a estrutura, você vai ter aqui, ó, os acessos que você tem que liberar, tá? E aí, aqui, liberando acesso, você está apto a começar a transacionar. Então, aqui dentro, você vai ver essas funções que eu te mostrei no docs.org.com, os usuários, os acessos, né? A gente tinha feito aqui alguns, inclusive. E mais para frente eu vou fazer uma sessão separada, só tratando desse aqui, porque ela merece, tá? Especificamente, como é que funciona a criação, o acompanhamento, como é que eu sei quais são os tipos de permissões que estão sendo liberados ali, como é que eu monitoro, né? Como é que eu evito ter esses conteúdos adicionais que podem ou não me implicar numa cobrança adicional, assim como quando sair novas funcionalidades em release, por exemplo, aqui nós estamos na 23A, se na documentação diz que eu tenho que incluir roles aqui para mim, né? Porque você vai olhar isso aqui, não? Lá na documentação do docs.org.com, voltando, então você já sabe onde estão os documentos aqui das roles, caso você queira investigar aqui. Você está vendo aqui esse conteúdo? Esse conteúdo aqui vai te falar quais são as novidades. E ele tem todo um histórico aqui, não só das novidades, mas de tudo que aconteceu nas últimas versões, tá? Então, por exemplo, ó, vou pegar Financials. Aqui, você está vendo? Ó, ele vem listando da 21D para frente. Então, aqui vai sair agora na primeira sexta-feira de março, né? Previsão, seria a 23A. E aqui dentro, na 23A, você vai ter aqui um histórico. Tá vendo aqui, ó? Tudo quanto vem de melhoria. E se você for descendo aqui, olha lá, tem alguns casos que ele fala que você precisa ativar lá naquele opt-in, lembra que eu te comentei? Você tem que ativar a opção lá, porque às vezes na primeira versão que ela sai, ela não está automática. Aí ela tem uma nota lá dizendo, a partir da versão tal, isso aqui já está habilitado de forma automatizada. Então, você consegue fazer lá. E tem outras, dependendo do que você for selecionar aqui, eu não vi ainda as melhorias aqui, e tem outras que ele vai pedir para você associar a roles. Ó. Você tem algumas opções, dependendo do que você for, ó, associe, pré-definido, supply. Então, ele vai dando aqui, ó, roles que você vai precisar adicionar para poder trabalhar com determinada funcionalidade aqui, tá vendo? Então, você precisa dar uma olhada aqui nessas descrições, ó.
roles e privilégios, né? O que você precisa ter? São só roles ou são privilégios também, tá? E aí, com base nisso, você consegue adicionar essas informações e ter, por exemplo, essa funcionalidade que ele está citando aqui, tudo bem? Então, essa seria aqui a parte das funções. Por último, não menos importante, você tem aqui o conceito do maior com suporte. Maior com suporte, você vai ter acesso à plataforma da Oracle para poder abrir chamada de alguma coisa que não está funcionando, você está fazendo uma tentativa e não tá saindo do jeito esperado, ou do jeito que os próprios guides, né, os manuais de implementação estão dizendo, então você vai ter que abrir um chamado. E é importante você conhecer o conteúdo que está ali dentro, e até mesmo você aqui conhecer, porque em alguns casos ele vai pedir para você fazer algumas consultas em SQL. E aí eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Por exemplo, ó, pegando um exemplo aqui de um MOS, do maior do suporte, essa é a telinha dela, para quem ainda não conhece, aí você teria que ter o número, né, o CSI do seu cliente, para você fazer o cadastro aqui. Tem uma opção aqui, ó. Você vai em minha conta, aí lá você vai informar os dados que você precisa, vai vincular, alguém vai aprovar e você vai estar apto a fazer aqui. Você vai ter um bloco aqui, ó, que é importante, que se você nunca navegou, você ter acesso aqui e ver aqui, ó, tem alguns treinamentos de como abrir chamado, que detalhes colocar, etc. Então é importante você acompanhar aqui, ó, alguns vídeos sobre, ó, how to, por exemplo, né? Como é que você acompanha. Se você for abrir chamados, é nessa aba aqui, ó, Service Request. E se você quer fazer consultas sobre determinados temas, você vai aqui e coloca um determinado tema e ele vai consultar e trazer alguns notes aqui para você relacionados. Por exemplo, entrei com a consulta aqui, ó, Oracle Fusion Roles, tá? E deixei marcado esses caras aqui. Aí ele me traz aqui na base de conhecimento alguns conceitos aqui, ó. Mapeando roles, duties e privilégios, etc. Então, tudo vai depender do termo que você usar para consulta, tá? Então, se você for abrir um chamado, basicamente vão aparecer esses detalhes aqui para você, tá? Não vou preencher todos, mas você vai colocar um resumo aqui do qual que é o problema, a descrição, claro que tudo em inglês você vai pôr. E aí, quando você estiver falando de cloud, você muda aqui, né? Você vem para essa aba aqui para colocar qual que é a aplicação e o tipo de problema, né? Por exemplo, aqui, ó. Você vai colocar aqui que é General Ledger, é imposto, do que se trata aquele problema. E você vai completando aqui à medida que ele vai dizendo para você o que você precisa dizer, ou o que você precisa informar, né? A derivação daquilo, né? Por exemplo, contabilidade, mas é em que? Setup? É em transação? Contas a pagar? É na nota fiscal, no pagamento? E aqui as severidades. De preferência, a abrir sempre chamado com prioridade 2, tá? 3 e 4, quase sempre você não vai ter muita atenção. Então, dê preferência aqui a abrir com severidade 2. E coloque o máximo de detalhe que você puder. Print de tela, o setup que você fez, os testes que você chegou à conclusão que não estava funcionando. Monte o máximo de evidências possíveis e coloque aqui no chamado, porque isso te facilita a vida. Algumas vezes vão pedir para você fazer um SQL, alguma consulta direta no banco, né? Quando pedirem para você fazer uma consulta via SQL, pode ser que você acesse aqui, né? Vão pedir para você fazer esse caminho aqui, para você vir aqui, ó, em ferramentas e nesse cara aqui, ó, Reporting Analytics. Aí você vai em Browse Catálogo. É importante você acessar aqui, ó, por exemplo, tá faltando uma opção aqui que chama Data Model, para eu poder criar os meus SQLs aqui. Eu acho que com um report só não vai. Aí você tem que ter uma role chamada Application Developer. Ó, não tem aqui. Espera aí que eu vou me dar. Então, uma maneira de você fazer o SQL é você entrando naquele Reporting Analytics. E aqui dentro do Create, você vai aqui em Data Model, por exemplo. Você vai aqui e SQL Query. Então, aqui, SQL, tá? E aqui, esse cara. Essas são as tabelas,
a origem, né, do que você vai fazer a consulta aqui. E aqui você entra com o seu comando de SQL, por exemplo, tá bom? Aqui, o que você faria? Você entraria com um comando? Aqui é um pequeno exemplo, tá? Por exemplo, estou consultando a tabela de usuários, aqui você cria os logins. Estou consultando aqui o meu nome, por exemplo. Tá? Select, asterisco, então, selecione tudo da tabela tal, esse per users, onde 1 para 1 é só para pular a linha, tá? 1 igual a 1 é 1. Então, eu pulo a linha porque aqui, tudo que for depois de where, vai ser end. É só para poder ter um padrão ali de alinhamento. Que o nome de acesso, username, seja parecido com, aí começa com Daniel Percent. Então, o que eu estou falando para ele? Traga tudo dessa tabela que o username, o login da pessoa, comece com Daniel. E eu dou um OK. Ele mostra nessa forma aqui, mas aí, se eu mudar aqui para data, aí ele mostra aqui, né, duas opções. Eu primeiro clico aqui em View. Esse conteúdo só consegue extrair até 200 linhas, tá? Você está vendo aqui, ó. E aí, assim é feio, né? Eu não vou conseguir enxergar direito. Então, se eu clicar visualizar a tabela, ele fica como se fosse um Excel. Aqui, tá vendo? Eu vejo aqui o meu usuário, login, acesso, os detalhes aqui do que eu tenho. Mas tem outra forma de fazer essa consulta aqui também. A outra forma é um site. Deixa eu colocar aqui para você, peraí. Esse site aqui, também vou colocar na descrição do card, ele vai permitir que eu faça uma consulta SQL de forma online. Então, eu clico aqui, ó, essa opção, Cloud SQL, é gratuito. Então, vamos lá, aí eu tenho que colocar meu username e minha senha. Deixa eu colocar aqui. Você vai criar o seu usuário e senha, tá? Uma vez que você tenha criado a conexão, você só seleciona ela aqui, ó, e coloca a senha a que você usa para acessar o ambiente cloud. Uma vez feito isso, você dá um submeter, ele vai abrir essa tela, você vai nesse ícone aqui, ó, e aqui você já está apto a fazer o seu SQL aqui, tá? Por exemplo, peguei a cópia do SQL que eu fiz, coloquei aqui, estou dando um select aqui, o mesmo comando, dei um play aqui para ele fazer a consulta. Só que aqui eu estou falando que traga até 100 linhas. Ele não vai trazer 100 porque só tem 3, tá? Mas eu poderia trazer todas, ó. E eu posso exportar ou para CSV ou para Excel, tá? Só clicar em um desses ícones aqui e ele faria isso para mim. Então, essa aqui, de repente, é uma maneira mais fácil de você fazer os seus SQLs aí, você que está acostumado com isso. Você que nunca viu, depois a gente faz uma sessão com os comandos básicos aqui, para que você entenda um pouquinho como é que funciona essa dinâmica aqui, tá bom? Então, aqui a gente deu uma olhada sobre criar o seu acesso lá no Maior com suporte e também fazer um SQL, tanto na aplicação quanto direto nessa ferramenta que eu te mostrei. Pode ser que surjam outras ferramentas de tempo em tempo, estão sendo publicadas novas ferramentas que facilitam. Por enquanto, eu estou usando essa. Se eu descobrir alguma outra nova, se você já está usando uma outra nova, posta aqui embaixo e a gente acrescenta aí para a comunidade, tá bom? Os conteúdos que você pode se aprofundar um pouco mais estão aqui em docs.oracle.com. Na parte do suporte, se você quer aprender um pouquinho mais sobre abertura de chamada, etc., tem esse link aqui. Tem vídeos e tem bastante informação lá também. Tem o Start Learning, tem um Explorer, né? Tem uma parte do Education, que tem alguns treinamentos online aqui para você ir se familiarizando com a ferramenta. Você não precisa pagar nada por isso, já está gratuito ali. E tem o meu link também aqui, compartilhando aquele link da página que eu estou montando, separando aí os conteúdos, etc. Para te ajudar nessa jornada aí. Tudo bem? Espero que você tenha curtido aí o conteúdo. Faça sua inscrição no canal. Compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, etc. Se você tem conteúdos aí, sugestões, posta aqui embaixo. E a gente segue para uma próxima sessão
Obrigado a todos aí. Boas entradas aí em 2023, muito projeto para todo mundo e muito sucesso e saúde. Um abraço, nos vemos. Obrigado. Tchau.